Olá, bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho que a gente traz aí diariamente para vocês estarem sempre bem informados. E hoje vamos trazer para vocês o que aconteceu nesse mercado do dia 9 de dezembro. Um mercado com boa volatilidade nas cotações na Bolsa de Chicago e com o milho da B3 se fortalecendo. Então fique com a gente e acompanhe as notícias aí de hoje. A soja hoje trabalhou com ganhos aí na faixa de 1% e perdas também na casa de 1%. Foi onde o mercado hoje trabalhou com volatilidade. O fechamento ficou em 0,40% de baixa, fechando com quase 4 centes de queda. Sendo assim, o março acabou fechando a 9,95,50. O milho, o mercado variou na faixa de 0,40% a 0,50%, mas o fechamento foi inverso, ele foi positivo na casa de quase 0,5%. O março, por exemplo, fechou a 441,75. A B3 também passou por uma flutuação do lado positivo e negativo, mas muito mais focado e trabalhando pelo lado positivo. O caso do janeiro fechou em alta de 1,3%, quase R$1 de ganho. Sendo assim, o janeiro fechou cotado a 74,90. Para o mercado em Chicago, a soja teve fator de influência pautada na boa demanda pelo produto americano. O milho, além da boa demanda pelo produto americano, viu o mercado se posicionar perante o relatório dessa terça-feira. O relatório do USDA deve trazer uma redução nos estoques americanos de 49,2 para 47,9 milhões de toneladas. Estamos falando aqui de uma redução de mais ou menos 1,3 milhão de toneladas para os estoques americanos. Fator hoje de grande importância para dar sustentação e fazer o mercado em Chicago no milho fechar em alta. Mas em contrapartida, nós temos aqueles fatores que têm exercido pressão de baixa, que é a boa condição na safra na América do Sul. Este é um fator que realmente vem limitando ganhos expressivos na Bolsa de Chicago. Obviamente que na soja ele passa a ter um valor de pressão maior em relação ao milho. Isso porque a maior quantidade de produção de milho acontece no mundo no segundo semestre. Já no caso da soja, a maior parte de soja produzida no mundo, ela é produzida no primeiro semestre. Então ela tem impacto direto nas condições climáticas nesse momento. E devido às boas condições para a safra na América do Sul, o mercado trabalha com um aumento dos estoques mundiais de soja, trazendo para 133 milhões de toneladas, aumento aí de 1,3 milhão de toneladas. Então, para a soja, nós temos um aumento de estoque mundial e no milho, uma redução de estoque americano. Por isso, até o mercado se posicionou de uma forma onde Chicago, na soja, teve um fechamento negativo e, no caso do milho, positivo. E falando em prêmios, nós vimos quedas aí tanto no mercado spot, safra 2024, quanto para fevereiro e março de 2025. No caso do mês spot, aí da cotação para 2024, já é um mercado que a gente vem desenhando para vocês, que deve buscar se encontrar com o mercado 2025, cotações de fevereiro e março. Então é natural que a gente comece a ver esse spread de diferença reduzindo. Então sim, os prêmios spot devem continuar caindo na paridade de exportação. Com relação ao mercado interno, nós observamos que a maior parte das fábricas já estão com seus programas cumpridos. Obviamente que um espaço ou outro ainda falta cobrir, mas a quantidade já é muito pequena. Com relação aos prêmios da safra 2025, eles vêm caindo nos últimos dias, isso porque boa parte da demanda já se cobriu no fevereiro e março, tendo assim poucos players e ainda com espaço para operar dentro do fevereiro e março. Então, mesmo que o volume de ofertas não seja tão grande, a redução de compradores para este período específico acaba fortalecendo o movimento de queda nos prêmios. Lembrando que o desenho para a safra na América do Sul é uma safra muito boa. E isso, obviamente, deve pressionar os prêmios. E com o cenário aí de Chicago e prêmio, nós vimos o mercado trabalhar da seguinte forma. Redução aí na faixa de 1% na soja spot, de 1 a 1,5%. Para a safra 2025, nós vimos as cotações aí no março caírem por volta de 1%. Atrelado, obviamente, porque soja caiu em Chicago e nós também tivemos as quedas nos prêmios. Já no caso do milho, onde nós tivemos alguma valorização positiva em Chicago e também na B3, nós vimos o mercado flutuar em determinadas praças, onde algumas regiões apresentaram aí ganhos na faixa de mais ou menos 1% e outras na queda de 1%. O milho hoje ele está muito localizado a questão da precificação dele. Isso porque em algumas regiões a necessidade de cobertura do mercado interno tem precificado preços acima da paridade de exportação. Para dólar,
Mais um dia com leve volatilidade e um fechamento positivo. O dólar fechou a 6,0816, 0,10% de alta, próximo da máxima de 6,0899, mais longe da mínima de 6,0369. Isso porque ao final da parte da manhã, o governo andou vendendo 15 mil contratos de swaps de dólar, o que automaticamente fez com que a moeda americana viesse num patamar de queda. Mas a questão da preocupação da ata do cupom, que será divulgada nesta quarta-feira, e a política de redução de gastos do governo brasileiro continuam sendo fatores de preocupação para o mercado. E com isso, ajudando a manter fortalecida a moeda americana dentro do Brasil. Na questão climática, nós temos observado aí que as mudanças não têm acontecido e têm sim seguido as previsões. Até o dia 15 de dezembro, vamos ter boas chuvas na região do Paraná, sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraguai e região mais ao norte da Argentina. E como falamos para vocês nos vídeos de ontem, algumas regiões do Brasil devem ter chuvas voltando a partir do dia 16, 17, e aí vem numa quantidade de chuvas muito adequadas até o dia 23 de dezembro, dando assim um cenário de boas condições das lavouras para o desenvolvimento no mês de dezembro. E trazendo um pouco aí do que aconteceu de chuva na data de ontem, nós tivemos as chuvas concentradas na região litoral e norte de Santa Catarina, Paraná, sul de São Paulo e sul e leste do Mato Grosso do Sul. As demais regiões produtoras acabaram tendo um tempo aí mais seco na data de ontem. E hoje foram essas as notícias que a gente traz para vocês aí, que tiveram uma determinada influência no mercado. A questão climática, a boa safra na América do Sul, continua permanecendo e pressionando os preços. Em contrapartida, a demanda acaba sendo um dos fatores de sustentação no mercado. Mas como essa semana é uma semana de relatório americano, é muito comum a gente observar o mercado flutuando em busca de um posicionamento perante o relatório. Além disso, falando agora um pouquinho de preços em reais, nós temos essa questão dessa incerteza do dólar dentro do Brasil. Então fique sempre acompanhando os nossos vídeos diários para poderem ter a informação. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.